Olá para você que acompanha o Amazonas Jornalismo aqui nesta segunda-feira. Hoje é 26 de janeiro de 2026. Eu estou aqui para comentar os desdobramentos da caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, que aconteceu neste domingo lá em Brasília. Na verdade, foi uma caminhada que culminou aí numa manifestação lá na capital federal, Brasília. Essa caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, ela teve um trajeto de aproximadamente 240 quilômetros e que foi de Minas Gerais, né, até Brasília pela BR-040. E aqui, de acordo com os organizadores, né, do evento, o deputado federal Nicolas Ferreira, o objetivo da manifestação foi protestar contra as decisões políticas, né, que envolve aí políticas, na verdade, e judiciárias, decisões políticas e judiciárias que envolvem aí os condenados pelo 8 de janeiro, aquela manifestação do 8 de janeiro que culminou também numa depredação lá no Congresso Nacional, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E também essa manifestação ela foi para protestar contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa manifestação que começou na semana passada, né, no começo da semana passada, foi ganhando musculatura no decorrer do seu trajeto, né, o apoio de diversos políticos, inclusive majoritariamente do político ligado, né, o PL, teve aí o apoio declarado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que gravou até um vídeo parabenizando, falando sobre essa caminhada do Nicolas Ferreira. E também teve o apoio da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também de outros políticos que participaram aí dessa caminhada, e também quem não participou demonstrou um apoio aí, de certa forma, pelas redes sociais, enfim. E agora nós vamos falar sobre esses desdobramentos, né, porque foi o principal acontecimento político, digamos assim, do fim de semana, que repercutiu na imprensa, repercutiu no mundo político. E é nesse sentido que eu trago essa informação aqui da Milena Teixeira, lá do Metrópolis. Ela diz que o governo federal, né, o governo Lula, vê essa caminhada do Nicolas Ferreira como um pontapé na campanha da direita, né, neste ano de eleição aqui no nosso país. E o governo também, Lula, prepara reação aí essa caminhada do deputado Nicolas Ferreira. De acordo com ela, aliados do presidente Lula avaliam que o ato de Nicolas pode ser o pontapé inicial da campanha de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, né? E aqui ele prepara uma reação. De acordo com ela, apesar de minimizarem o ato organizado pelo deputado Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais, uma ala do governo, integrantes do PT, avaliam que a manifestação do parlamentar pode representar aqui um pontapé inicial para a campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República, né? Nicolas, como a coluna mostrou, encerrou no domingo, versículo 1, uma manifestação que partiu de Minas Gerais, como eu falei, né, com destino a Brasília. Ele reuniu milhares de pessoas na capital federal no ato de encerramento. Aliados do presidente Lula reconhecem que a manifestação organizada por Nicolas é um indicativo de que o grupo do ex-presidente mantém capacidade de mobilizar apoiadores nas ruas até outubro. Diante desse cenário, a estratégia do governo pode ser a adoção do que auxiliares têm chamado de política de retenção de atenção. A avaliação no entorno do presidente é que Lula terá, a partir de agora, de intensificar a agenda de inaugurações de obras e avançar em pautas fortes de apelo popular, como o debate sobre a escala 6x1, né? E aqui ela diz ainda que o consenso entre aliados é que o governo precisará se manter em postura ofensiva, disputando a agenda pública nos temas que considera prioritários, né? E ela encerra aqui dizendo que também a leitura de que será necessário reforçar ainda mais a comunicação sobre entregas da atual gestão como a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E a gente vê aqui que essa manifestação do Nicolas, né, como a coluna aqui da Milena Teixeira do Metrópolis traz, ela teve sim já uma reação. Foi a primeira vez que, acredito que depois das condenações do 8 de janeiro, né, a primeira vez que a direita realmente volta às ruas, né, perde esse medo aí de voltar às ruas e também consolida o Nicolas Ferreira como uma das principais lideranças da direita aqui no Brasil, porque ele conseguiu, né, mobilizar, ele se mostrou
ter essa capacidade de mobilização popular, além da capacidade dele já demonstrada de mobilização na internet. A gente traz aqui aquela informação de que, daquela situação do Pix, né, que um vídeo aí do Nicolas Ferreira alcançou aí milhões e milhões de visualizações, tanto que o governo federal, na época, acabou recuando sobre aquela situação do Pix. Então aqui o Nicolas também, pelos comentários que eu vi de analistas políticos falando sobre a manifestação, é de que realmente o Nicolas vem aí se consolidando como uma das principais lideranças da direita, né? Tanto que já é como se ele tivesse sido preparando, né? Se preparando aí para alçar aí cargos maiores na política, como ao governo do estado de Minas Gerais aí na próxima eleição, porque na próxima eleição ele ainda não pode se candidatar a presidente da República, né, por ainda não ter a idade suficiente, mas a gente percebe aí que também alguns analistas políticos comentaram que apesar dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ter essa herança política natural, né, do pai, eles não têm essa mesma capacidade de mobilização, essa capacidade de articulação, de conversar mesmo com o eleitorado, além do eleitorado direitista. Tanto que o discurso de Nicolas Ferreira também foi bastante elogiado por alguns analistas políticos, porque ele foi bastante centrado também, não focou somente na bolha da direita, e falou também dos professores, falou também do Nordeste. Então essa capacidade do Nicolas, né, que ele é uma pessoa muito ligada a esse discurso para realmente furar a bolha, né? Tanto aquela situação do Pix se furou a bolha aí dos apoiadores, do pessoal que se identifica aí com a direita. Então, Nicolas Ferreira aí é com certeza uma grande liderança política que terá um papel importantíssimo esse ano na eleição para presidente. O Nicolas, ele é o deputado federal, atualmente ele é o deputado federal mais votado na eleição, e alguns analistas políticos também afirmam que ele com certeza, né, se repetirá esse feito na eleição deste ano aqui no nosso país. Então essa foi a informação, um dos principais aqui desdobramentos dessa caminhada do Nicolas, né? Também que teve aquela situação que um raio aí atingiu os manifestantes, inclusive alguns estão ainda internados aí no hospital de Brasília, mas a principal informação que realmente repercutiu foi essa repercussão aí no meio político lá em Brasília, tanto que o governo federal já prepara aí a sua reação a essa caminhada do deputado Nicolas Ferreira, que despertou, digamos assim, a direita para voltar às ruas, para se manifestar, enfim. Então essa foi a informação de agora. Para você que não segue o canal, segue aí o Amazonas Jornalismo, que eu vou estar aqui trazendo as principais informações da política brasileira. Também vou comentar aqui também sobre a nossa política amazonense e sempre trazendo aqui as melhores informações baseadas com fontes assim, aqui com muita seriedade e credibilidade. Aqui também eu não faço, para deixar claro que eu não faço torcida, né? Eu faço análise jornalística, e eu espero a companhia de vocês para os próximos vídeos que virão. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade.